Olá, meu amigo. Agora nós vamos continuar com impedimentos. Vamos continuar o curso de processo administrativo e tributário discutindo impedimentos. Imagina o seguinte: imagina que você tem um processo judicial correndo contra alguém. E você chega no dia da audiência e descobre que a juíza é a mãe da pessoa contra quem você está litigando. O que é que você vai pensar? Será que essa juíza é independente, é suficientemente independente para julgar a sua causa? É isso que nós vamos discutir. Vamos comigo. Primeiramente, os impedimentos previstos no pátio do Mato Grosso do Sul, eles se relacionam a que situações? A realização de auditoria, controle de atividade econômica do contribuinte, diligência, fiscalização, lançamento ou perícia ao sujeito passivo. Bom, a questão do impedimento não se relaciona só ao julgamento do processo administrativo tributário ou ao julgamento de um processo qualquer. Ele se relaciona a qualquer situação em que você tenha que ter algum tipo de isenção perante o contribuinte. Você tenha que ter independência em relação ao contribuinte, tá bem? Vamos para o quadro, vamos comigo. Bom, então, quem é que está impedido de agir e contra quem você está impedido de agir? Bom, você, como profissional do fisco, está impedido de agir contra o seu cônjuge ou contra a sua ex-cônjuge ou o ex-cônjuge. Aí você levanta a mão e fala assim: ah, professor, imagina, eu quero que a minha ex-cônjuge vá para o inferno. Tô nem aí com ela. Ah, meu amigo, tá vendo? Se você quer que ela vá para o inferno, você pode talvez não ter motivo para julgar a favor dela, mas você tem motivo para julgar contra ela. Então, mesmo que não seja mais cônjuge, ou que não mesmo que não haja mais a relação conjugal, mantém-se o quê? Mantém-se o impedimento, tá bem? Vamos em frente. Quem mais está impedido? Você está impedido de agir contra quem mais? Contra parente, consanguíneo ou afim. O parente consanguíneo é aquele que realmente é seu parente. Afim é aquele que é parente do seu cônjuge. Em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Vamos discutir isso? Em linha reta, pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto. A legislação não foi clara, mas o direito civil é claro. Não existe limite de grau em linha reta. O limite de grau é apenas no colateral. E como é que você conta os limites de grau? Vamos dar uma olhada comigo? Porque existe um limite aqui, ó, até o terceiro grau. Então, se você tem um irmão, você e seu irmão, na verdade, olha só, são parentes de segundo grau. E o filho do seu irmão, que é o seu sobrinho, é o seu parente de primeiro, segundo, terceiro grau. Ah, professor, então quer dizer que entre primos, aqueles primos que a gente chama de primeiro grau, o parentesco é de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. É isso mesmo. Então quer dizer que se o seu primo estiver como contribuinte num processo administrativo tributário, você pode julgar. Você também pode fazer um lançamento em relação a ele. Tá bem? Qual outra situação em que você tenha sido empregado ou empregador do interessado? Mandante ou mandatário? Uma relação de mandante ou mandatário. Ou que você tenha sido perito ou preposto, testemunha, ou que você seja amigo íntimo ou inimigo capital. Inclusive em relação ao cônjuge ou companheiro, pais e filhos dessas pessoas, irmãos também. Tá bom?
E você também não pode agir perante aquele que tenha litigado contra você ou que esteja litigando, tanto administrativamente quanto judicialmente, tá bem? Bom, o agente ainda está impedido de agir em relação à situação em que ele teve ou tem interesse econômico ou financeiro. Olha aqui para mim. Você, enquanto agente do fisco, só pode agir em situações nas quais você seja isento, em que você não tenha interesse. A isenção é muito importante, tá bem? Vamos para o quadro, vamos continuar. Você também não pode agir perante sociedade em que você seja acionista majoritário. Em que você tenha sido dirigente ou sócio, eu estou dizendo tenha sido porque você não vai poder ser dirigente ou sócio de empresas depois de tomar posse, e que se enquadre em um dos relacionamentos referidos nos incisos precedentes. Isso não é tão importante, mas pode ser que caia. Está impedido quem tenha intervindo, que tenha intervindo anteriormente no processo, praticando o ato decisório, ou realizado auditoria, controle de atividade econômica, diligência, fiscalização, lançamento ou perícia ao sujeito passivo. Num processo administrativo tributário, você só pode ter uma posição. Então, por exemplo, se foi você quem realizou uma perícia, você não pode ser o julgador desse processo administrativo tributário. Isso já te torna impedido, entendeu? Basta que você tenha se relacionado com esse processo, ainda que profissionalmente, você não vai mais poder tomar decisões em cima dele. Vamos para o quadro comigo. Bom, eu cometi... Pronto. O impedimento. O impedimento deve ser declarado de ofício pelo impedido ou deve ser arguído por qualquer interessado. E essa declaração de impedimento deve ocorrer antes do julgamento de primeira instância. Veja bem, você, como impedido e como profissional, você deve declarar o seu impedimento. Olha, eu estou impedido. E não é obrigado a dizer por quê. Por que você está impedido? Olha, meu amigo, motivo de foro íntimo. Eu chavequei a contribuinte, motivo de foro íntimo. Não posso julgar. E se de repente você não se declarou impedido e alguém sabe que você está em situação de impedimento, deve declarar. E deve declarar de modo fundamentado.